Sonoplastia. Casa das Máquinas. Okay. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Bolsas e Abatanados. Hoje é terça-feira, dia 24 de março. Estou aqui na companhia do Daniel. Olá, bom dia, Tiago. E estamos de volta para falar da atualidade económica do nosso mundo. E de investimentos. E de investimentos, exatamente. Mas que continua a ser muito afetada pelo Covid-19 e os seus efeitos. Exatamente. Nesta última semana, infelizmente, continuamos em quedas. Exatamente, muito grandes. E prevêem-se ainda mais quedas, não é? Sim. Principalmente agora que o vírus está a entrar em força ou a ser diagnosticado em força nos Estados Unidos e as implicações económicas começam-se a sentir principalmente na Europa, em que já há empresas que não conseguem aguentar mais de um mês e meio sem rendimentos e vão começar a ter de declarar falência. Olha, hoje foi a notícia da padaria portuguesa, não é? Que eu vi no jornal Eco, que disse que não tinha dinheiro para pagar salários durante no próximo mês, não era? Se não me engano. Exatamente. A área da restauração realmente também é uma das áreas em que é a primeira a ficar sem rendimentos. Da restauração, hotelaria e de companhias aéreas e turismo, não é? Exatamente. E pronto, Portugal é 20% da economia quase chega a ser só na área de turismo e portanto prevêem-se abalos fortes. Mas neste ponto, ou seja, só mesmo o Estado é que pode intervir e proporcionar meios para essas empresas sobreviverem. Sim, não há outra hipótese neste momento. É mesmo para se tentar salvaguardar ao máximo os postos de trabalho. Sim, já começou a acontecer, mas acho que os estímulos foram poucos. Sim, os estímulos foram poucos. Comparando com os outros países, digo sempre. Sim. E com o dinheiro que a Europa também libertou e disponibilizou. Mas também, como isto não é um podcast político... Exatamente, como não é um podcast político, vamos falar do que é que as pessoas podem fazer nesta situação, se tiver uma situação... Ontem curiosamente ouvi uma notícia interessante num podcast que eu também costumo ouvir, que é o Motley Fool. Neste caso era o Motley Foolery, que eles têm muitos, por acaso de algum dos nossos ouvintes quiser pesquisar, que falavam que isto é uma grande oportunidade para a Amazon, não só a nível da companhia que é de distribuição e de venda de bens, mas talvez para entrar na área da restauração, da distribuição da restauração. E falavam que a Uber nos Estados Unidos está a descuidar-se um bocado ou a separar-se um bocado da parte da Uber Eats. E eu não sabia que isso estava a acontecer e é uma coisa realmente estranha. Então falam que, ou seja, especularam neste caso, que a Amazon poderia adquirir a Grubhub. Conheces? Não conheço. Também está nesse ramo, não é? No ramo parecido com o Uber Eats, e poderia então entrar aí em peso, o que faria da Amazon uma empresa completamente gigante. Seria quase como mundial. Um país funcionante, quer dizer, não só pega em vários distribuidores e várias empresas, distribui os materiais para as empresas, distribui os produtos das empresas, distribui a comida, distribui o que quer que seja, quer dizer, só falta mesmo transportação e de pessoas, não é? De um lado para o outro. Sim, pouco mais. Também tem os servidores, que é uma grande parte do negócio, os servidores da Amazon. Sim, ou seja, fora esse negócio, ou seja, eles estão em vários negócios, é uma coisa incrível. E essa mesma pessoa falava que, neste caso, a empresa estava undervalued, mesmo no valor atual, não é? Tendo em conta os lucros que têm, o market cap que têm, o free cash flow que têm, que ainda era uma ação barata. E se entrar neste ramo, então vai ser uma coisa completamente do outro mundo. Sim, a Uber Eats descuidar-se da Uber Eats neste momento é uma má jogada. Eu não percebi bem, também não investiguei, que não tive tempo, mas ele falou que a Uber estava-se a descartar um bocado da parte da Uber Eats. Não sei se querem fazer uma coisa semelhante ao que a eBay fez com a PayPal, tipo duas empresas separadas, não sei. É que
se isto continuar de 1, 2 meses, 3 meses, as empresas vão mesmo precisar de ter mecanismo de distribuição de produtos, porque as pessoas não vão conseguir comprar a não ser online. Quer dizer, as lojas vão estar fechadas fisicamente, só a plataforma online é que vai funcionar. Sim. Esperamos que não seja assim. Espero que o exemplo que a Índia seguiu, não, melhor, espero que todos os países sigam o exemplo da China, neste caso. Acho que disse Índia, mas enganei-me. Que é uma recuperação passado cerca de 2 meses depois do pico, que eu acho que não vai ocorrer porque nós não implementamos medidas tão rígidas como os chineses, mas já vemos sinais da economia chinesa a recuperar. Cerca de 75% já está operacional. Isso seriam ótimas notícias para nós, por exemplo, em maio. Já nem... Sim, se nós conseguimos em maio recuperar, pode ser que a população mais jovem não fique tão... da Europa não fique tão assustada e continue a viajar, e o impacto na nossa economia não seja tão grande. Tão grande, sim. Não é que ainda estamos em época baixa. O impacto maior, ou seja, claro, sem ser o capital humano, como é óbvio, mas um impacto grande que estamos a ter é as flutuações surreais do mercado. Sim, o mercado está a reagir. Ontem o mercado desceu imenso, cerca de 7%, não é? E hoje está a subir 7%. Sim, para além de que os futuros do SP500 no domingo, em 3 minutos, foram abaixo e entraram no cap, limite de baixo. Teve que ser parado a trade durante 15 minutos. Que nunca tinha acontecido. Nós estamos a ver nos últimos coisas que nunca aconteceram, coisas que, como tu disseste outra vez, que era só em filmes. Sim, atingir o limite superior de subida do mercado também nunca tinha acontecido. E aconteceu. Tiveram que parar o mercado por subir. Outra coisa estranha que eu tenho visto ou melhor, são curiosidades, não é? Ontem o mercado estava a descer 7%, mas havia uma empresa que ontem estava a subir cerca de 15%, que é a Zoom Video. Que é o que nós estamos a usar neste momento para gravar o podcast, apesar de vocês não estarem a ver as nossas caras. Exatamente, assim eu consigo ver o Daniel consegue ver a mim. Estamos a experimentar o produto para ver se gostamos. Sim. E hoje está a ser ao contrário, ou seja, o mercado está a subir 7% e a Zoom está a perder cerca de 12%. Não percebo. Sim, não faz muito sentido. E penso que o sentido da Zoom crescer faz sentido a longo prazo e no momento que estamos agora. As reações que o mercado está a ter a certas empresas não têm nexo nenhum. Não. Uma empresa que se calhar vai valer a pena olhar é a Moderna, com aquela vacina baseada em mRNA, em que fazem uma reconstrução das proteínas do vírus, ao contrário, usando o transportador RNA. E está em que stock market? Stock exchange? Está na Nasdaq, se não me engano. Chama-se Moderna? Moderna. Acho que vai valer a pena e eu posso dizer que fiz uma aposta nela. Como assim? Fiz uma aposta nela. Lembras-te da Beyond Meat? Sim. Pronto, eu fiz uma aposta também estúpida nesta. Portanto, eu tenho uma por ano e esta é a minha aposta estúpida deste ano. A Moderna. Não é um conselho de investimento isto, devo dizer, é um conselho estúpido. Sim, as pessoas não podem basear só no que nós dizemos para comprar ou vender. Exatamente, ações, principalmente quando eu estou a dizer que é a minha aposta estúpida deste ano. Por favor, não me sigam. Curiosamente, estamos a ver, hoje, dia 24/3, neste momento está a cair cerca de 4%. Sim. Em relação a ontem. Estou aqui a ver. Sim, está no Nasdaq, confirmo. E desde o início do ano ela subiu. Uma coisa que me pôs... Subiu desde os $19 até agora estar em 25,65. Vamos já fazer testes em humanos voluntários com contacto, se não me engano, nos Estados Unidos. E a minha aposta maluca nisto é porque, tenho esperanças que haja uma pessoa bastante deslocada na governação americana e que faça coisas. Que já disse até, supostamente, que... Pronto. Que a economia tem que voltar o mais rapidamente possível. Era até às férias da Páscoa, não era? Exato.
não Eles vamos têm falar de noção. política, mas Não, isto estava tem a dizer coisas que- sérias, porque, sim. por exemplo, em janeiro soube-se que houve vários senadores americanos, 3 ou 4, que tiveram uma reunião sobre o Covid. Nós, por acaso, na altura tivemos as nossas próprias reuniões sobre o Covid, mas ignoramos. Mas esses senadores fizeram que, se calhar, na loucura, nós poderíamos ter feito em parte, que é venderam muitas das posições que tinham e agora estão a comprar por esse saldo, e isso chama-se insider trading, e estão a ser processados em princípio por causa disso, já estão a abrir processos contra eles porque E não bem. podem fazer isto, como é óbvio. Claro, É, e bem, claro. não é? E Tem que há vários exemplos de profiteering nesta crise. Por exemplo, houve uma pessoa que decidiu ir comprar a todas as mercearias de um estado todo o que era hand sanitizer, aquelas coisas para as mãos e o álcool, e depois quis vender na Amazon. E a Amazon, por acaso, aí esteve bem também, porque impediu que ele vendesse isso, e disse que quem estivesse a fazer um aumento de preços, aumentando a escassez dos produtos de forma intencional, é crime em muitos estados e que não podem fazer. E baniu muitos produtos de serem vendidos assim que não fossem ao preço normal. E acho que isso também está bem, e é uma boa autorregulação do mercado, é um bom exemplo disso. As pessoas neste momento vão estar preocupadas porque muitas não têm poupanças. Acho que as pessoas devem se focar em ter uma poupança para conseguir atravessar esta crise. Sim, eu entrei no Twitter há bocado e já havia retweets de uma senhora que era massagista Pois. e que já estava a dizer que vivia de paycheck to paycheck e que já não ia ter dinheiro. Sim. E, E é um problema muito grande, principalmente porque muita da nossa sociedade é classe baixa, média baixa, e neste momento nós não temos uma economia de serviços forte. Temos uma economia de serviços que é baseada no turismo e muita gente está paycheck to paycheck. Muita gente que não está paycheck to paycheck tem empréstimos ao Estado para as suas pequenas empresas. E acho que é a altura é uma daquelas alturas em que a Europa tem que mesmo dizer: não, olha, isto aconteceu e temos que proteger as pessoas, mesmo que se tenha que uma pessoa endividar ou o Estado endividar-se para aguentar e manter a economia, porque sim, o impacto sim. do vírus em termos de mortalidade ainda dá para ser visto, mas suspeito que se não se fizer nada é péssimo, mas fazendo-se alguma coisa podemos evitar os males maiores. Mas mesmo assim, as pessoas individualmente, se conseguirem ainda, tentem fazer a sua própria reserva. Aconselha-se sempre ter uma reserva de pelo menos 3 meses e tentar ver como é que estão em termos de perspectivas de emprego, se potencialmente acham que possam ter impactos nisso, se podem ter maneiras de ter mais fontes de rendimento para além da que têm agora, para se sentirem também mais seguros. Sim, mas agora também é difícil, com tudo parado. Sim. Mas pensar nisto... A questão é que este evento está mesmo a ser um cisne negro, não é? Sim, ninguém estava à gigante. espera que tivesse o impacto que está a ter, mas eu também estou confiante, ou seja, quando ultrapassarmos esta crise, eu acho que muita gente, muitos trabalhadores, muitos empresários, muitas empresas vão voltar cheios de força, cheios Também de vontade para nisso. trabalhar, cheios de vontade para inovar, e vão querer muito dar a volta por cima. Esta situação, sim. E não se vão esquecer do que viveram e vão tentar ao máximo melhorar as suas empresas, a maneira de trabalhar, otimizar recursos, para também se precaverem para outra situação semelhante, não é? Porque nunca se sabe quando é que isto pode ocorrer, mas já sabe que pode ocorrer. Exatamente. E o que vai acontecer também é empresas mais pequenas vão ser adquiridas por empresas maiores. Não sei que impacto terá nos empregos, ou seja, em muitos trabalhadores. Alguns poderão ser anexados, outros não, mas aí, ainda bem, na Europa maioritariamente temos um Estado social
acho que o Estado terá aí uma voz a dizer, como já disse no último fim de semana, por exemplo, impediu que contratos de arrendamento nesta altura sejam revogados e que as pessoas tenham que procurar casa ou estejam na rua, não é? E pronto, aí temos um exemplo de um Estado que pode intervir um bocado na parte privada das pessoas. Sim, porque é um evento que é realmente afeta todos os níveis da sociedade e todos os países a nível mundial. É uma situação de calamidade. Uma coisa boa, positiva, é que a internet está cá. A internet, em parte, está a conseguir segurar um bom bocado da economia. Há montes de pessoas que estão a surgir e ir para o teletrabalho, o que antes da internet, por exemplo, se estivesse ocorrido num período em que a internet não estava tão avançada, não seria possível. E nesse aspecto é uma daquelas coisas que uma pessoa tende ou a dizer mal da internet ou a ignorá-la um bocado, a dizer que ela não existe quase, apesar de usarmos sempre. Mas agora percebemos a funcionalidade de uma rede tão poderosa. Sim, mas também te digo outra coisa, que é, agora em jeito de brincadeira, há muita gente que está a desesperar com o teletrabalho porque está em casa com os filhos. Teletrabalho sem filhos deve ser mais fácil do que teletrabalho com filhos, porque há pessoal que está a falar comigo e está mesmo desesperado, diz que não consegue nem sequer trabalhar 1 hora por dia porque é uma festa lá em casa. E imagina o que é teres os miúdos fechados, cheios de energia, tu a quereres trabalhar e eles, tu, e não só tu, e a tua mulher, por exemplo, e os filhos estarem sempre e não dá para expor a ver números em folhas de Excel e a clicarem assim, olha, é divertido isto, olha, soma. Agora já não são tão burros. Não. Antes funcionava isso nas crianças, pá. Agora já não. Já não. Pronto, olha, eu espero que as coisas, ou melhor, eu acho que as coisas ainda vão piorar um bocado, tendo em conta que os Estados Unidos estão na fase em que nós estávamos há cerca de 1 semana e meia, 2. Acho que quando chegarmos a uma fase que nós já estamos a viver e essa fase se instalar no motor da economia mundial, acho que aí vamos receber, ou seja, vai ser um choque maior. Não diria uma bomba atómica, mas acho que vai ser um bocado grave. Isto também não será tão, ou seja, o impacto não será maior porque quer a Reserva Federal, quer o Estado, quer o Senado hoje, já lançaram vários pacotes para almofadar uma queda que poderá vir aí. E aquela ideia de dar 1.000 euros para as pessoas afetadas por mês foi à frente, isso? Isso é quase como o Universal Basic Income, isso é um bocado esquisito. Isso não vi, mas isso por acaso não vi, só sei que o Congresso não aprovou o pacote da administração Trump, mas o Senado, com acho que maioria democrata, não sei se estou em erro ou não, mas sei que foi o Senado que aprovou outro pacote de bilhões de dólares. E também foi isso que também impulsionou a subida hoje da Bolsa. Pois, hoje subiu imenso, não estava... Mas o que eu estou a ver é isso, eu acho que toda a gente está a gastar muita pólvora nestas últimas semanas. Não sei se deveria ter sido mais espaçado ou não, o futuro dirá. Vamos ver. Olha, para fechar, vamos introduzir aqui uma coisa engraçada. Isto também baseado no Motley Foolery. Vou fazer uma pergunta da ilha deserta. Neste caso será a pergunta da quarentena. Imagina que estás de quarentena e não tens mais nada para fazer e tens que escolher uma ação para comprar destas empresas que eu te vou dizer. Ok? E vais ter que dizer porque é que fazes. Amazon. Sim. Eu estou numa ilha deserta, não é? Ou Moderna? É a pergunta da ilha deserta, exatamente. Portanto, eu estou numa ilha deserta. Neste caso estás de quarentena. Estou de quarentena, mas estou infectado? Não está, mas tens de ficar em casa durante 2 semanas. E não tens mais nada para fazer, portanto decides comprar uma ação de uma empresa, uma ou várias. E tens só estas 3 empresas. É assim, só tenho estas 3 empresas. Eu comprava a Moderna, porque foi uma decisão que eu fiz recentemente. E passo a explicar porque eu tenho esperanças que do outro lado do mundo haja um maluquinho que considere que esta vacina
se tiver uma eficácia, ele aceite e que decida que tem que ser fabricada aos milhões e distribuída por todos os americanos. E quando ele decidisse isso, a reação do mercado obviamente seria uma subida imensa desta ação e seria, pronto, uma jogada desse sentido. A longo prazo eu escolhi a Amazon. Porque eu acho que a Amazon realmente não se consegue parar. Não estou a ver como é que isto vai parar. Eles têm uma distribuição cada vez mais on the house, têm cada vez mais produtores externos que depois só distribuem através da rede deles. Eles basicamente estão a ficar um país dentro de um país. Portanto, para mim, a Amazon. Qual era a outra? Era a Zoom Video. A Zoom, é assim, eu gosto disto. Eu estou a gostar. Tem uma boa qualidade de vídeo, tem uma boa qualidade de som. Parece quase. Gosto quando é fluido as coisas. É melhor que o Hangouts. É melhor que o Hangouts. E eu entendo que se eu tiver uma empresa e cada vez mais as empresas. Mas isto depois tem planos, não é? Pois, este é o premium, este é o free, porque é só para dois. Mas empresas eu percebo que queiram ter estes pacotes para conseguir ter teleconferências. Compensa, sim. Até porque eu sinto que é melhor que o Hangout. A nota é que a Google descuidou-se muito do Hangouts. A Google descuida-se muito das coisas. Das coisas, sim. Eu sinto que a Google tem uma coisa, é fixe, e depois querem lá saber. Abandona, ou não percebo. Tipo, sim. Até os carros autónomos, ou como é que se chama? O Waymo. Sim. Tipo, poderia ter imenso potencial. Eu sinto que aquilo não vai correr bem. É estranho o que acontece. Mas, em relação a mim, eu escolhi a Amazon de longe. Acho que é uma empresa, das empresas mais completas. E está em muitas áreas, desde a distribuição à venda, à parte do cloud. Se entrar então na parte alimentar, é uma coisa fantástica. As outras duas, a Moderna não conheço e eu não compro algo que não conheço. Exatamente. A Zoom Video, eu acho que tinha que ver mais sobre o relatório de contas da empresa, nomeadamente se tem ou não free cash flow. Sim, isso era importante. Sei que é uma ação, sei que é uma empresa recente que começou, ou seja, passou a ser publicly traded em 2019, portanto não há assim muitos dados que nós possamos analisar, a não ser o relatório de contas dos últimos trimestres de 2019. Mas sim, entre as três, sem dúvida, a Amazon. Quem conhecer a Zoom e ficar interessado, quem conhecer não vai cometer este erro, mas há muita gente que anda a comprar ações da Zoom com a sigla ZOOM, mas essa não corresponde à empresa a que nós estamos a falar. A sigla da Zoom não é essa, pois não, é outra, mas é diferente. Ou seja, é só procurar em Zoom Video. Sim, não comprem pela sigla Zoom que não é essa. Mas há quem faça isso, o que tens visto no Twitter, pessoal a bater mal? Tenho. A sigla é ZM. Exatamente, não comprem a que diz ZOM. É um típico caso de ineficiência do mercado em que as ações da Zoom Video estão a subir e as ações da outra Zoom também estão a subir, mas por motivo nenhum, é só porque as pessoas se estão a enganar. E são coisas engraçadas. Enfim, pronto, acho que é tudo por esta semana. Também acho que sim. Queres dizer tu onde é que nos podem seguir? Que digo normalmente podem nos seguir no Instagram com o nosso nome Bolsas e Patanados, no YouTube com o nosso nome Bolsas e Patanados, estamos no Spotify, no Apple Music, Apple Podcast, estamos no Google também, não é? Que isto também sim, manda para o Google. No Google Podcast, sim. No Google Podcast, estamos no Twitter também. Exatamente. Procurem-nos por todo lado, nós andamos aí. Exatamente, só não estamos no Facebook, não sou fã. Temos de tratar disso. Temos de ter uma loja no Facebook de coisas. Pronto, até para a semana. Obrigado. Até para a semana. Tchau. Bolsas e Batanados. Sonoplastia. Casa das Máquinas.